Olá, bem-vindos ao Memórias da União, que hoje recebe para uma conversa o jornalista Joanildo Mendes, com quem eu já tive o prazer de trabalhar em várias jornadas, tanto aqui na União como fora da União. E Joanildo, para os senhores terem uma ideia, ele já passou aqui pela União 4 vezes, 2 delas como editor-geral, uma na área comercial. Então imaginem quantas histórias interessantes ele tem para contar. Joanildo, você chegou pela primeira vez à União já como editor, mas já chegou feito, não foi? Não foi daqueles que a União fez, não. Na realidade, eu já tinha passado pelo jornal A União, você falou 4 vezes, na realidade foram 5 vezes que eu trabalhei na União. Um como repórter, na época que Bill Ramos era o superintendente, e ainda era ali na Guedes Pereira, no centro da cidade. Eu fui tempo lá, um repórter por alguns meses, 2 meses, e depois, sim, eu voltei aqui em 93, na época que o governador era Cícero Lucena, fui convidado por ele para vir. Eu saí da TV Tambaú, que eu era editor-geral da TV Tambaú, e assumi a editoria-geral do jornal A União. Foi um período de muitas ações políticas, muito movimento político, principalmente na época que era Mariz, que era o candidato ao governo. Em 94 ele chegou a ser o governador do estado, e em 93 o prefeito não, que hoje é prefeito, era o governador, era Cícero Lucena, que tinha substituído Ronaldo Cunha Lima, que tinha saído do Senado. Aí você chegou como editor? Eu cheguei como editor-geral. E aí, quem era o superintendente? Bill Ramos, que você falou, né? Não, o superintendente dessa época era Nonato Guedes. Nonato Guedes, é isso mesmo, a gente... Eu acho que eu estava saindo da União. Exato, você saiu da editoria-geral da União e eu assumi logo em seguida com o Nonato Guedes. Pois é. Aí você que formou-se na iniciativa privada, né? Porque você começou, eu me lembro de você no Momento e na TV Cabral. Exatamente. Né? Aí, depois, quando você chegou para a União, você já tinha tido suas experiências na iniciativa privada. Foi difícil conciliar ou você se adaptou tranquilamente e a União também ao seu jeito? É porque assim, na realidade você tem que se adaptar ao local que você está, né? Eu comecei, na realidade, no jornal Momento, como repórter, ainda estudante do curso de comunicação social. Eu fazia o curso de comunicação e de manhã à tarde eu trabalhava no jornal Momento e à noite eu trabalhava na TV Cabranco. Então, de manhã, tarde, à noite, minha vida era jornalismo. Eu me lembro até que você conta que a sua carteira de trabalho, a primeira assinatura foi minha, né? Exatamente, você era o diretor administrativo do jornal Momento. Então, minha primeira assinatura foi em 85, outubro de 85, com sua assinatura, eu estava assumindo a reportagem. E depois eu fui para a editoria do jornal Momento, cheguei na editoria, subeditoria, que o editor-geral era Walter Santos, eu fui subeditor. Depois eu fui para a TV Potengi em Natal, para a TV Potengi em Natal, assumi a editoria-geral da TV Potengi e fui convidado para voltar para João Pessoa, para assumir e fundar a TV Tambaú. E a TV Tambaú eu passei ainda um pouco mais de quase 5 anos. Fundamos a TV Tambaú, foi quando o Cícero, o governador, me chamou, convidou para assumir a editoria do jornal A União. E eu vim para a União e passei ainda aqui cerca de 1 ano e pouco. Foi quando o meu guru e amigo nosso, o Agnaldo Almeida, e ele foi e me convidou para ir para a chefia de redação do jornal Norte, voltar para a iniciativa privada. A iniciativa privada. Na União, algum projeto especial quando você chegou por aqui? O que foi que você pensou para o jornal? Na realidade, nós entramos na União na parte que era a gente trabalhava para o arquivo da União, ainda ele era muito precário. Então a gente trabalhou muito junto eu e Nonato, a gente conseguiu junto com a fundação lá de Pernambuco, Joaquim Nabuco. Fundação Joaquim Nabuco, nós implantamos a microfilmagem aqui do jornal.
né? Então foi um desses projetos importantes para a memória do jornal, né? E esse foi o projeto mais importante. Mas aí tem mais a questão política mesmo, que era a efervescência. Mariz, candidato a governador, né? Tinha a questão de Humberto Lucena, que estava para ser cassado por causa de uns calendários na gráfica do Senado, exatamente. Por pouco ele não foi cassado. E aí Mariz, lembro como hoje, essa é uma das histórias dos bastidores da União, em que tinha 2 secretários de comunicação praticamente, porque um que estava e o outro que ia assumir, né? Quer dizer, Mariz era o candidato do governo, né, para ser o governador, e tanto é que foi, né? E ele era senador e fez um artigo muito contundente contra o judiciário e em prol de Humberto Lucena, onde ele chamava inclusive de abutres, alguns ministros e tal, que queriam caçar o Humberto. E era um texto enorme, dava 2 páginas do jornal. E um dos que não era o secretário, mas era quem mandava, que era a eminência parda do governo Cícero, na comunicação, que era Ronaldo Cunha Lima Filho. Né? Ronaldinho me liga e diz para não colocar esse artigo, porque poderia prejudicar o governo, que era uma coisa muito forte, muito potente e tal. Ao mesmo tempo que me liga Walter Santos, que foi o secretário de comunicação de Mariz, pedindo para colocar. Então eu fiquei aquela coisa, e a entre a cruz e a espada, e agora? Eu atendo o atual ou o futuro? Né? Então tem essas coisas que você, num momento, você não tem o que fazer. Foi o que eu fiz. Fiz as 2 páginas e deixei de stand-by. E fiz 2 páginas, né, normais, nacional, internacional, deixa aqui. Na hora que for resolvido, eu coloco lá. Então, de instante a instante, um ligava o outro, e eu dizia, rapaz, o que é que eu faço? E então, quem me liga? Mariz. O próprio Mariz me liga, e com aquela voz dele, que ele tinha uma voz já cansada, fumava muito, né, que levou à morte, inclusive. E ele fazia, Joanildo, olha, não é por nada, não, tal, aqui eu queria que você pudesse, publicasse esse... Aí eu disse, olha, não tenho o que fazer, né? Pedido de Mariz tinha que ser aceito. Então, eu coloquei e liguei para o Ronaldinho e disse, olha, Mariz me ligou pedindo para colocar. Disse, se foi o Mariz que pediu, pode colocar. Então, os 2 se agradaram e a gente, assim, a união normalmente é isso, é um cuidado que se tem com o governo, até porque é um jornal do governo. É diferente da iniciativa privada. A iniciativa privada, você sabe também, que tem os interesses comerciais. Né? Então, uma coisa não é muito diferente da outra. Então, o trabalhar... E na União é bom, Jornaldo, porque você já sabe qual é a linha. Já sabe, exatamente. Não tem. Não facilitar. Na iniciativa privada, a gente sabe que quantas vezes você, que também ocupou o cargo de direção de redação na iniciativa privada, na televisão e em jornal, quantas vezes de manhã o humor era um e de tarde já era outro e você tinha que desmanchar o que fez? Exatamente. Né? Continua do mesmo jeito, né? Nada mudou. Né? Nada mudou. Isso aí pode ser no New York Times ou o jornal aqui local, não tem. A União só quer saber o seguinte, de todas as versões, né? Exatamente. E não publique nada sem ouvir o outro lado. Pronto, Isso. Que é uma regra básica do jornalismo. Claro, e outra, você tem que trabalhar o quê? Você enaltecer o seu governo. A União é isso, é mostrar os trabalhos. É o porta-voz do governo. O governo está fazendo de bom, está ali. Né? O que está fazendo de errado, cobra-se o secretário ou alguém responsável para que se resolva. Né? E a gente vai dar a solução. Então é uma coisa que não tem. O jornalismo é isso, é você mostrar a verdade dos fatos. Fora isso, não. Aliás, Emílio Carta, né, que foi fundador da Veja, disse, é a fidelidade canina aos fatos. Exato. Não tem o que inventar. É verdade. Então, Joanildo, no seu período aqui, você já pegou o começo da informatização da redação, não é isso? Isso. Nós trabalhávamos ainda com a foto. A foto ela vinha em 4 cores. Né? Porque a gente trabalhava... Era seleção, né? Era seleção. Vinha tipo um telex e chegavam as 4 fotos, era um oceano, uma yellow, mas não eram as cores, magenta, né? Exatamente. Então vinha as 4 cores para a gente poder fazer e transformar, era uma tecnologia, uma coisa assim, de outro mundo. Olha, eu comecei com aquelas máquinas
queixo duro, né? Hamilton, Olivetti. Isso, aqui mesmo, né, no jornal a gente tinha que escrever ainda, na época, era uma página, você gastava 3, 4 laudas. Mas você com 2 laudas, você fecha uma página, né, com a foto bonita e tal. Você explorava muito pouco. Gráfico, né? Muito, diferente. Fazer ilustração. Diferente, é diferente. O diferencial a história é outra. E a gente conseguiu passar por ela, né? Nós começamos do preto e branco, né, com corpo 7, né, para o colorido no corpo 12, né, que todo mundo hoje pode ler. Antigamente uma pessoa da nossa idade, né, não conseguia ler aquelas letrinhas que tinham, era corpo 7. Olha, pode olhar aqui atrás, você vê, né? Eu vou dar um exemplo, né, do que você vê hoje. Agora, Joanildo, você se lembra de algum fato interessante nessa passagem, nessa mudança por exemplo, da telerografia para computador, de alguma história da época? E a gente sabe, no Norte havia muitas histórias com Joaquim Martins Neto. Martins Neto, né? Era. E com o Zé de Souza. Zé de Souza também. As histórias deles. Porque na mudança, a mudança foi interessante porque muita gente datilografava, né? Valda Galvão, também que saudoso da memória, ele escrevia, e o texto dele tinha mais janela do que... Janela a gente chamava aquelas palavras que a gente errava e a gente riscava e ajeitava na mão. Então ele datilografava tudo muito rápido e depois ele saía fazendo as correções manuais. E as correções deixavam muita janela, né? Então era quando começou no digital, né? Aí era diferente, porque ele mesmo limpava. Isso aqui é uma maravilha, é outra história, né? Então, e realmente mudou, porque a gente sabe a dificuldade de você fazer um texto na máquina datilográfica e depois você fazer um texto no computador é outro, porque você limpa, você volta, você tira o lead, bota para sublead, se for mais importante o fim na bateria, você joga lá para cima. E antigamente você tem que digitar tudo de novo, então é um trabalho muito grande. Hoje você vê, você prepara uma matéria, de repente chega uma informação nova, você já coloca o que você quer. Exatamente. E na máquina não era assim. Não era assim. Porque você tinha que mandar para o digitador tinha que estar a sequência. O máximo que você podia fazer... É fazer uma emenda. Era fazer uma emenda. Era digitar aquele... Datilografar. Datilografar. A nova informação e inserir mecanicamente, né, com o durex atrás. Era emenda, era uma coisa. E aí trabalhava com régua de paicas, com essas coisas todas. Agora eu acho interessante, Joanildo, porque, por exemplo, basicamente o jornalismo não mudou. Você tem que apurar, você tem que checar, tem que ouvir todas as versões. Agora, a maneira como isso é operacionalizado mudou muito. Ficou muito mais rápido, muito mais fácil, né? Não, veja só, a gente trabalhava com um diagramador. Não, esse diagramador, a gente tem que pegar uma foto, tinha que colar a foto, tinha que pegar a cola, tinha que pegar a régua de paica, tinha que tirar a medida, tinha que ir no fotolito, tinha que pensar a pessoa, pegar o título, tituleira, voltar, colar. Quer dizer, você tinha que fazer uma página manual. Artesanal. Era um trabalho artesanal. Era uma obra de arte, literalmente. Você fazia. Hoje em dia, perdeu essa característica, essa coisa, que é uma coisa, você vê como fosse romântica. O filho, você vê um filho, uma página colocada manualmente, é uma coisa que cada filho que você tinha. Né? Hoje não, hoje é uma coisa muito mecânica, muito automática. Não, pega um título aqui, joga dali, não, esse corpo não está bom, aumenta. Expande. Aí fica muito, puxa, estica, e você fica olhando assim, cara. E eu passei por tudo isso, né? Quer dizer, mudou como fazer, mas não fazer isso. Não, fazer jornalismo não muda. Não muda. Não, tem que ter. A tenacidade, você tem que ter a capacidade, né? Você a esperteza, né? A genialidade, tem tudo isso. O jornalista ele tem que ter um pouco de tudo. Agora, principalmente... Aliás, Ricardo Noblar, com quem a gente trabalhou nos associados, ele dizia que o jornalista é um especialista em generalidades. Generalidade. Sabe de tudo, não sabe de nada. Mas é a maior verdade, porque às vezes as pessoas pensam até que a gente sabe de tudo. Né? Eu cansado de saber de amigos ou pessoas da família perguntar, você está sabendo daquela coisa? Aí eu disse, não, como é que você é jornalista e não sabe? Então tem essa coisa de achar que a gente tem que saber de tudo. Não, a gente tem que saber de tudo. Agora a gente tem que fazer bem o que a gente está fazendo. Né? O que a gente sabe, a gente tem que passar
para o leitor, telespectador, ouvinte, o que seja, né, uma coisa que é a verdade dos fatos. Isso aí sempre briguei muito por isso. Né? Então tem o cuidado com a matéria, o cuidado com a informação, o cuidado com a notícia. A gente tem que checar, a gente vive muito hoje nesse mundo de fake news, né? Notícias falsas. E na época da gente era boato, né? Boato. Chamado de boato. E hoje, a gente falava muito de fake news. Eu gosto muito de usar as palavras, né, portuguesas mesmo, né? Notícias falsas, né? Você trabalhar com notícias falsas. E com esse advento da internet, aí isso, né, proliferou, demais. Né, como uma epidemia. Absurdo, né? De forma absurda. Então, o que é que você tem? Os veículos de credibilidade. Então, você tem que checar a informação. Né? Hoje mesmo eu estava vindo para cá, mandaram um vídeo para mim com um fake de um cantor famoso, paraibano, né, esculhambando com o governo. Eu digo, olha, isso não procede. Pelo que eu conheço esse cantor assim, ele, cara, nunca faria isso. Né? E chequei, eu digo, isso é fake news. Quer dizer, hoje com a inteligência artificial, tudo é possível. Tudo é possível. Tudo. A gente está falando uma coisa aqui, você pode amanhã alguém pegar de má fé e utilizar o que a gente está falando de outra forma. Voz, a sua imagem, tudo, com né? voz, com imagem, com tudo. E colocar até outro texto para você dizer e você sem... E quem está, uma pessoa... Porque não é todo mundo que a gente pensa, hoje todo mundo tem celular, hoje todo mundo tem internet, hoje todo mundo... Não é todo mundo. Né? Muita gente ainda acredita naquilo que ouve ou naquilo que vê sem checar. Que é o mais importante. Né? Então, porque a responsabilidade de nós, jornalistas, qual é? É levar a informação, né, fidedigna, né, canina. Tem que ser. Se não for, não vale. Não, porque a gente sabe, Jorge, que o advento da tecnologia transformou cada dono de um celular num repórter, né? Num pseudo-repórter, vamos dizer assim. Porque, por exemplo, passa aqui... dá diante de um flagrante, de um acidente, de um crime, até de um fato inusitado, às vezes uma árvore que cai e atrapalha o trânsito, às vezes arranca uma macaxeira imensa, né? Às vezes um cacho de banana maravilhoso, e aí se faz a fotografia ou se faz uma filmagem e se coloca na internet, mas não tem a apuração. Nada. Você não tem detalhe, não sabe o que foi direito, não sabe quando foi, não sabe qual é a explicação que aquilo tem para ter ocorrido daquela forma. Quer dizer, o básico, né? O básico da informação. O que, quando, onde, porquê. Não tem. O velho lead não existe. Então você vai atrás de uma informação. O que é isso? Você olha na internet, eu cansado de ver, olhar na internet, o que é isso? O que foi isso? Como é isso? As pessoas jogam e te vira aí para saber o que é. Até pelo fato, de que você bota uma informação aqui e 5 minutos depois você corrige. Isso. Atualiza. É, hoje é atualizar. Né? Atualizar. E geralmente tem muita gente que coloca o texto. texto em atualização. Como assim? Você coloca uma coisa muito pela metade. Joanildo, você, nessas suas experiências com a União, pelo menos nessa primeira, você já contou como os bastidores ocorriam na política, né? Contou essa história aí, desse artigo de Mariz, essa dificuldade. Mas você teve alguma outra dificuldade na União, com, por exemplo, formação de equipe, com a questão tecnológica, essas mudanças que iam ocorrendo, o computador chegando, a radiofoto, né? Que deixou de existir como radiofoto, aquelas antenas imensas, aquelas coisas, se transformar num e-mail. Manda a foto. Isso. Não, nem mais. Agora é o WhatsApp. Você não precisa mais nem de e-mail. O WhatsApp já resolve. O stream. A relação profissional com as agências de notícias, né? Você vai lá, seleciona a foto, baixa e baixa, na hora. Mas você teve alguma dificuldade na época? Porque a União, por fato de ser pública, às vezes o processo é lento para você, por exemplo, adquirir um equipamento novo. Isso. O que acontecia, principalmente na área fotográfica, né? A gente trabalha, por exemplo, com máquinas obsoletas, né? Então era uma briga, então, mas o dinheiro está chegando, mas tem que fazer uma licitação. Olha a diferença de um órgão público para um órgão privado, é que um órgão privado a gente chega para o gerente, né, e diz, ele está precisando de uma máquina, o cara diz, olha, pega o dinheiro ali, vai, manda e tal, e resolve.
né? Já o órgão público, não. Tem que passar por uma licitação. Essa licitação, às vezes, leva 3 meses. Aí, com 3 meses, você vê na tecnologia... E perder, exatamente. A obra é embargada. Não, se você for no final de ano e não pagar até dezembro, só na outra licitação, no ano que vem, resta pagar. Então, isso daí tem essa complicação. Sempre teve, né? Não sei se hoje existe, eu não sei. Mas, na minha época, logo na primeira União 1, 93, isso existe. Aí, em 2016, já foi diferente. Né, que foi na época do governo Ricardo, a tecnologia já estava mais avançada. Em 93 a gente estava exatamente nessa transição, ainda nessa parte de radiofoto. Você fez os primeiros cursos de informática aqui na União? Não, eu primeiro comecei lá no Norte, no Jornal Norte. Quando eu vim para a União, eu já tinha vindo do Norte e com o Luciano Piquet, né, com Valquíria, Fonseca, Luciano Piquet, então essa turma, Nolo, esses eram os ases, os craques, né, Demo. Então, na realidade, a gente aprendeu, não era nem os cursos, né? Era uma prática mesmo. Então, o dia a dia que ensinava. Olha, eu passei 4 anos na Universidade Federal da Paraíba e não aprendi 1/3 do que eu aprendi nas redações. Então, a redação é a principal. Claro que a gente tem que ter a parte teórica, óbvio que a gente tem que estar sempre lendo, estar sempre se atualizando, especializando, mas a prática, ela é realmente fundamental. E depois que o Gilmar Mendes disse que qualquer um pode ser jornalista, então você tem que viver mesmo a prática de uma forma mais contundente. Você se lembra de alguns colegas com quem você trabalhou aqui na redação da União, que, por exemplo, eu me lembro que quando eu comecei aqui, a redação tinha Aguinaldo, Barreto, Arlindo, Gonzaga, Martinho Moreira Franco, o Elton Farias, Silvio Alzias e tal. E você na sua época aqui de A União? Olha, eu tive o prazer de conviver com todos esses que você falou. Inclusive trabalhei em outros veículos, trabalhei com Aguinaldo, né, na TV Tambaú, no Jornal Norte. Trabalhei com o Martinho no Norte, com o Gonzaga também no Norte. O Norte eu trabalhei praticamente com quase todos esses que você citou. Né? Agora aqui na União eu trabalhei com o pessoal mais novo, quer dizer, Nonato Guedes, para cá, né? Foi Nonato, o Linaldo Guedes, o irmão dele, que é um excelente jornalista. Né? Trabalhei aqui com o Napoleão Anjos, que ainda está aqui, nesse conta, Emanuel Noronha, Carlos Vieira. Vieira, campeão, aposentou-se há pouco tempo. Cardoso Filho, que a gente perdeu agora há pouco, né, que era da parte policial, e depois passou a parte de redação daqui. Muita gente, Varela, que até hoje está aí, eu acho que é o mais antigo que está aqui na redação da União, né, trabalhamos juntos. Então, trabalhou uma equipe muito boa, que hoje está aí, a maioria está aposentada, né? Ou então deu certo, né? Assim, deu certo, continua aqui, ou se aposentou e está seguindo. Joanildo, você, na época da União, a gente sempre bancou alguns projetos de expansão, por exemplo, da circulação, para chegar a vários municípios do estado, bancava também algumas edições históricas, né? A União sempre teve essa tendência de resgatar a história e tal, e eu me lembro que, por exemplo, Revolução de 64, as histórias de José Américo, que também José Américo também está aqui nesse painel que ilustra o nosso cenário. E você se lembra de alguma iniciativa jornalística especial desse período que você trabalhou aqui? Na década de 90 não tinha mais essa transição, já estava numa parte política mais local mesmo, nacional não tinha muita gerência, né, aqui. Então, eles trabalhavam mais o dia a dia mesmo, o cotidiano mesmo do governo, né, as notícias que eram, só essa parte, tirando a parte política que era efervescente, que a gente tinha que saber domar, né, porque você está em casca de banana, porque você trabalha para o governo, você tem que estar sempre agradando a um e a outro, você não pode desagradar ninguém. E você sabe que trabalhando no governo, sempre tem um deputado que às vezes você diz, não, ninguém lê a União, né? Mas se você botar uma notinha contra, no outro dia o mundo cai. Né? Então você tem que ter muito cuidado, principalmente com as notinhas. Né? A gente tinha as colunas, os colunistas, né? Que alguns... Exatamente. Então essa daí acabava com essa situação de... E agora? Né?
rapaz, aí liga o superintendente, rapaz, você deixou passar, né, aquela notinha, aí você liga para o colunista, rapaz, você botou aquela notinha e não me consultou, e aí eu digo, rapaz, e agora? Né? Então você tem que tomar muito. Então, você passou esse período muito perigoso, que é deputado ligado à situação, você tem que tratar bem. É do governo, porque não pode sair nada contra, porque ele é o primeiro a ler a União. Lê, com certeza lê. A União, dizem que não lê, mas todo mundo lê. E você falou que se preocupou com o arquivo. Digamos que começou ali a história da digitalização do arquivo da União, né? Exatamente. Foi exatamente nessa parte aí, graças a Nonato Guedes, é um cara que sempre teve uma visão muito grande com a memória, né? Com a memória do jornalismo. Porque isso daí, a gente dá um exemplo hoje, o Jornal Norte, por exemplo. Né? Você hoje não sabe onde está o arquivo do Jornal Norte. Um jornal centenário que acabou-se porque acabou e ninguém cuidou, tomou conta. Então, a União, graças a Deus, né, que a gente teve um cara responsável por isso, que cuidou, deu início a isso. Hoje o jornal está sendo digitalizado e grande parte, eu estou sabendo que tem grande parte aí que você tem a história da Paraíba, está ali. Você veja, a imprensa chegou no Brasil com a vinda da família real, 1808. A União de 1893. E 85 anos depois que a família real chegou, a União começou a ser impressa. Então, nesse período todo de lá para cá, a história do Brasil, a história da Paraíba, a história do mundo. Do mundo, é verdade, é verdade. Então, e é isso que eu fico que os meios de comunicação, eu vou generalizar. Os meios de comunicação não tinham essa responsabilidade, não tinha, agora estão tendo mais. Essa responsabilidade com a memória, sabe? Esse cuidado com a memória do jornalismo paraibano. Que é uma coisa brasileira, que não tem cuidado com a memória de jeito nenhum. Pois é, porque você vê, eu vou dar um exemplo, a TV, trabalhou na TV Cabranco, né? E tem muita coisa que muita gente da década de 80, do início, não existe mais. Eu lembro quando a TV completou 25, foi 30 anos, né, eu fui convidado para participar e tal, e me solicitaram algumas imagens da época que eu trabalhava. Eu disse, mas você não tem nada de arquivo. Não, porque tal, a gente está vendo. Quer dizer, a TV Tambaú foi pior ainda. Eu, quando estava na editoria geral da TV Tambaú, eu criei um grupo lá de memória, onde eu pegava fitas de 60, que eram fitas Umatic de 60 minutos, as grandes, e transformava todo dia, todo editor de todo telejornal era obrigado a separar 1 minuto, 30 segundos ou 1 minuto de cada telejornal. Ou seja, as matérias principais, os assuntos do dia. Então, aquilo era arquivado. Né? Eu, quando saí da TV, um outro editor que entrou, pegou as fitas e transformou em fitas de edição. Quer dizer, passou por cima, apagou tudo. Então, hoje a memória, TV Tambaú não tem memória. Incrível. E completou agora 30 anos, 95, né, para cá. E esses 30 anos, vai completar agora em agosto, 30 anos de existência e não tem memória. Quer dizer, o Norte acabou-se. Né? Acabou e foi. O Diário da Borborema também ninguém sabe onde está o... Quer dizer... Não, o Diário da Borborema até se sabe, foi doado ao EPB, né? Parece ao EPB, sim. Campina Grande tem um cuidado maior, né? Pois coisas, é, e a gente aí que não sabe. Eu sei que tem uma parte lá na Fundação Casas Américo, tem outra parte lá no Espaço Cultural, e tem, graças a você, que foi o diretor dos Associados, você conseguiu mandar para a Biblioteca Nacional o Jornal Norte. Então, hoje, quem quer ver o Jornal Norte vai ter que ir na Biblioteca Nacional. Incrível isso. Mas é a tal coisa, né? A gente, como você diz, é uma despreocupação com a memória mesmo, né? Como se isso fosse uma coisa importante, né? Mas, olha só, Joanildo, e aí, você quando revê as suas experiências com a União, quais são os fatos que você se lembra? Por exemplo, você se lembra dessa história que foi da própria União, que foi de bastidor de política, mas eu digo assim, qual foi o grande fato político de sua época aqui na editoria, nas duas passagens? Você se lembra assim de alguma coisa? O impeachment de Dilma, né? Dilma Rousseff, 2016, ele estava na editoria geral, e que foi um golpe que, por causa das pedaladas, que depois provaram que não houve pedalada.
Então a gente estava nessa época aqui, que foi uma confusão grande na época, o veneziano, com as palavras bonitas, né? Usou um termo lá que todo mundo teve que no dicionário procurar o que era que ele estava dizendo. Né? Então tem esses fatos de pitorescos. A primeira também. passagem foi mais Foi Mariz. Foi Mariz. Né, que... Isso, foi a cassação de Humberto, que não chegou a ter a cassação de Humberto, né, que foi o fato mais importante, que era o presidente do Congresso. 2 vezes presidente do Congresso. Né? O paraibano foi 2 vezes presidente do Congresso Nacional. Quer dizer, Humberto era um cara fortíssimo, né, em Brasília. Mas não conseguiu ser governador. Não conseguiu, foi o sonho dele que ele não conseguiu realizar, né? O sonho dele era ser governador. Como o sonho de Mariz, que conseguiu, né, à beira da morte, né? Logo, né, poucos meses só, poucos meses. Então, esse período que eu estava aqui no primeiro, né, a União 93, foi essa questão da eleição de Mariz, né, aprovada aqui a cassação de Humberto, que estava se cassado, mas conseguiu reverter, né, e a gente foi até numa reunião na casa de Humberto, lá em Brasília. Nessa época a gente foi fazer a cobertura pela União, e eu estava lá a força política mesmo, nacional, estava lá. Ronaldo estava lá, Cesto estava lá, Cássio, né, tudo na casa de Ronaldo, né, depois que ele foi, Mariz, depois que ele foi inocentado que na realidade, uma coisa que todo mundo fazia, né? O cara ser caçado porque fazer uns calendários para distribuir com os eleitores, isso aí existia coisa muito pior. Quem desiste, né? Quer dizer, sempre a política, né, Joanildo? Sempre política. A União, porque a União é um jornal político. Você não vê o jornal de serviço. É difícil. A União tem o seu serviço, tem jornal, tem categoria de serviço, tem esporte, tem cultura. Agora, a União, concurso, a União, principalmente, ele é político. É político, econômico e cultural. A cultural, essa parte da cultura, a União sempre teve muito forte. Sempre. E você tem pessoas, Carlos Aranha mesmo, foi um cara que morreu também há pouco tempo, que foi os papas da cultura, né? Walter Galvão, Barreto Neto, Ricardo Anísio. Então você tem muita gente aqui da área cultural que, né? Até hoje você tem, né? O menino aqui, que é o Renato Félix, que é um cara, né, do futuro, é da área, mas é um futuro, né? E tem muita gente nova chegando aí no mercado, que estão, o Bastier, né, Astier Basílio. Tem muita gente boa que passou aqui, então a cultural, a área cultural, União sempre foi muito forte, muito forte. E a área política e cultural, eu defino muito a União assim, política, economia e cultura. Essas 3 são o tripé que sempre foi... De toda a editoria, né? De todo projeto. De todo o projeto. Joanildo, e como diante dessa experiência que você teve de várias vezes passar por aqui, teve também uma experiência comercial, não foi? Também. Nessa área comercial nós trabalhamos com a questão dos grandes nomes, né? A gente trabalhava com a comercialização dos que eram pequenas enquetes, né? De pessoas, memória, né? Que a gente está falando de memória, trabalhando em memória. Então era Rui Leitão, o superintendente, Nelson Coelho, o diretor técnico, e tinha essa história das enquetezinhas sobre os grandes nomes, né, aqui da Paraíba. Então, a gente trabalhou muito, comercializou essa parte, né. Trabalhei também com o aniversário da União, que foi na época da União estava completando o aniversário, e a gente conseguiu unir todas as secretarias, né, com exceção de Aracilba Rocha, que era da CAGEPA, que é quem tinha mais dinheiro, não quis participar da homenagem ao Jornal União. Mas aí, diante dessa sua experiência de várias passagens aqui pela União, uma delas recentemente, né, que você foi editor de... Isso, editor de página. Né? Voltei para a noite, aqui passei 2 meses, que Giza Veiga, que começamos juntos no jornal Momento, né? Trabalhamos juntos na TV Cabo Branco, né? E voltamos agora trabalhamos no Norte também, né? No Jornal Norte. Então, Giza trabalhou em várias jornadas. Várias. E aí ela me convidou para passar
passar uma chuva, uns 2 meses aqui, ajudando na edição da noite, enquanto estava havendo essa transição, né, da turma nova e a contratação dos concursados, né, que foi uma coisa boa, que para mim, então, é aquela história, voltar à redação e com sangue novo, né, com essa geração nova que está aí. Que tá, se renova, né? Se renova, porque tudo, o jornalismo é aquela história que a gente sempre, é a história do lead, quem, quando, onde, porquê, mas tudo muda, né? O quem não é mais o quem, a história é sempre, ela é muito rotativa, né? Você está aqui e amanhã já é outra história. A mesma história já tem outra vertente. Falando em história, do ponto de vista histórico, qual é a sua análise sobre a importância, por exemplo, da união na sociedade paraibana? Olha, a união, ela é um marco do jornalismo. Ela não é só a velha professora, né? Eu lembro o seguinte, eu comecei, fui repórter da União rapidamente, assim que eu comecei a trabalhar, fui repórter do jornal O Momento, fui repórter da TV Cabo Branco, e rapidamente eu assumi a editoria do Esporte, depois a editoria do Bom Dia, depois eu fui para Natal, assumi a editoria geral da TV Potengi, depois voltei como editor geral e fundador da TV Tambaú. E aí meu negócio era televisão, eu estava em televisão já há muito tempo, 5, 6 anos, só em televisão. E Aguinaldo Almeida olhou para mim e disse, você ainda não é um jornalista completo. Eu disse, por quê? Ele disse, porque você não trabalhou em jornal. Não, mas eu já trabalhei no ano. Você não fez nada, meu. Você tem que trabalhar no jornal, trabalhar na União. Se você passar pela União, eu digo que você é um jornalista completo. Isso ficou na minha cabeça, né? Então, quando o Cícero me chamou, me convidou para assumir a editoria, eu não pensei 2 vezes. Eu deixei uma TV, a TV Tambaú, que era uma TV que pagava muito bem, para vir para um jornal público. Uma outra, porque era uma outra vida, era outra história, era um outro desafio. Eu queria esse desafio. Queria mostrar para mim mesmo que eu queria ser um jornalista mais completo. E que poderia encarar o desafio e sair bem, né? E o que aconteceu? Tanto é que eu passei 1 ano e ele me chamou para ir para iniciativa privada. O próprio Aguinaldo que me falou, né? Porque eu estava completo, ele me chamou para ser o chefe de redação dele. Então, eu disse, então eu estou completo. Porque sair da União para ser o chefe de redação do Norte, que na época era o jornal mais importante da cidade, né, privado, né, e aí eu digo, pronto. Essa importância histórica toda da União, na formação, na política do Estado, né, e como um veículo a serviço da sociedade, você viu aí do ponto de vista histórico, e isso como patrimônio cultural? É isso que eu estou falando. A União, ela é um patrimônio não só cultural, né, do Estado da Paraíba, né, mas ele ele tem um diário oficial, que ninguém fala desse diário oficial, mas é um dos veículos mais importantes que tem, administrativamente falando. E porque só é lei depois que é publicado, né? Tudo tem que passar por isso. Desde o governador até qualquer um, prefeito, vereador, tem que estar lá. Então, é um importante. Então, a União, ele tem esse viés. Tanto aqui nos outros estados não tem o jornal impresso, é só o diário oficial, né? Porque é obrigatório ter que ter o diário oficial. Então, a União é um diário oficial ampliado, é o maior de todos do Brasil, porque é um que tem essa vertente jornalística, tem notícias, trabalha para a sociedade, informa, né? É um veículo que informa. E você que é um jornalista que começou na velha máquina de datilografia, que passou por televisão, passou por rádio, que passou por internet, que hoje trabalha mais na área digital, como é que você vê, por exemplo, as perspectivas do impresso? Olha, eu batia muito nessa tecla quando eu trabalhava no Jornal Norte, né, que diziam para mim, não, chegou agora a internet, aí tem o website, tem o web do jornal, web TV, web rádio. Eu digo, olha, isso nunca vai impedir que o impresso permaneça. O impresso não vai morrer nunca. E eu estava errado. Porque o que a gente vê hoje não existe mais o impresso. A única exceção hoje é a União na Paraíba. Não tem mais o Norte, não tem mais o Correio, não tem mais o Momento, não tem mais a Tribuna, não tem mais. Jornal da Paraíba, Diário da Borborema. Hoje só tem a União. Então, a União, hoje, é
uma joia rara. A União é a joia rara do jornalismo paraibano. Quer dizer, é aquela coisa do intocável, porque não pode se mexer mais na União. Porque essa é a história do jornalismo paraibano. A União impressa, ela é a história do jornalismo paraibano. É aquele que, eu encontro muita gente ainda, essa turma mais nova não fala muito nisso. Mas eu tenho muitos amigos que chegam para mim e dizem, eu adoro a União porque eu sinto o cheiro da notícia. O cheiro da notícia. Rapaz, olha, aquilo ficou marcado para mim. Cara, senti o cheiro da notícia, que é a tinta, né, que a gente está acostumado com ela e tal. E agora tudo no celular. Eu tive que me adaptar, porque a gente tem que estar se renovando mesmo o tempo todo. Se reinventando. Isso, né? No mercado existe essa reinvenção. Eu estou me reinventando, então o quê? Desde o Norte fechou, o Jornal Norte fechou, eu entrei e enveredei na internet, né? No jornalismo digital. Então eu estou no digital já há 16 anos, né? Com o portal de notícias, trabalhando com notícias, trabalhando como jornalista. Então, mas muita gente me pergunta, aí você deixou de ser jornalista? Eu digo, olha, eu nunca vou deixar, só no dia que eu morrer ainda vai ser, vão lembrar de mim como jornalista. Então, o meu jornalismo vai ser eterno. Né? Eternamente eu sou jornalista, eu não sou mais. Né? Não deixei de ser, serei sempre. É o que eu sei fazer. É a única coisa que eu fiz na vida. Pois é. Ô, Joanildo, e você acredita que essa contribuição que a tecnologia está dando pelo jornalismo, ao jornalismo, não só ao jornalismo, como a vida como um todo, não vai escravizar a notícia, a tecnologia, não? Como hoje, por exemplo, a medicina. Você vai para o médico hoje, o médico não aufere sua pressão, não lhe apalpa para saber se há algum câmbio, alguma coisa, não bate aquele martelo no joelho que o médico batia. Ele, primeiro, você chega lá, muitos deles não levantam nem a cabeça, aí solicitam os exames de imagem. Tornaram-se escravos do que a imagem vai revelar. É verdade. Você não acha que o jornalismo vai terminar ficando escravo da tecnologia, não? Antes da gente começar a entrevista, eu estava conversando com você ali a questão de nossos netos é que vão viver isso. Nossos filhos nem tanto ainda, que já estão já com mais de 30, mas os nossos netos vão viver isso. A inteligência artificial está aí, está tomando conta da notícia. Hoje em dia uma pessoa diz, faça uma notícia sobre Luiz Carlos de Souza. E aparece tudo sobre você. Faça uma matéria sobre Joanildo Mendes. É bem ou mal? É contra ou a favor? Como era a história do editorialista da época da rede, né? Exatamente. Faça um editorial e sobre tal, é contra ou a favor. Quer dizer, Aguinaldo Almeida contava essa história. Só para esclarecer ao nosso telespectador. Disse que chegou na sexta-feira da Paixão e o editorialista olhou para o editor e disse, e aí, eu faço editorial sobre o quê? Aí o editor-geral disse, fala sobre Jesus Cristo. Aí o cara olhou assim e disse, contra ou a favor? Né? Mas porque tem um complemento essa daí, foi um camarada que estava querendo o emprego de editorialista. Aí quando ele disse, faça um editorial sobre Cristo, aí ele disse, é contra ou a favor? Você está contratado. Está contratado, né? Que jornalista é isso? Você tem que saber para onde vai. Se é isso, é contra ou se é a favor? Porque toda notícia tem dois lados. Não existe notícia única. Mais de uma versão, né? Tem mais que uma versão. Tem a sua versão e tem a minha versão. Meu olhar é diferente do seu olhar. Né? Às vezes eu vejo um ponto na parede que você não viu. Né? Então, tudo isso é a visão do jornalista. Então, você tem que passar o quê? É diferente da realidade. A notícia tem duas linhas, mas a verdade é uma só. Né? A verdade é uma só. Aconteceu o fato. O fato esse é intocável. O fato é esse. Agora, como você viu esse fato, a gente vai, por exemplo, ao caso do Gulliver, né? De Ronaldo, quando atirou em Buriti. Né? A União deu como um incidente. Mas na visão da União era um incidente porque o Ronaldo era o governador. Não, mas Nonato estava. Eu vim logo depois. Eu vim um ano depois, eu assumi aqui. Eu estava nessa época na TV Tambaú, quando aconteceu. Eu estava, inclusive, em Princesa Isabel, fazendo uma cobertura com o Canhoto da Paraíba, né, que era de lá de Princesa, a gente estava fazendo especial com ele. E deve ter dado uma carreira muito grande para a gente embora para teve que voltar para João Pessoa, como eu editor-geral da TV, e isso é um fato desse, tinha que ter o comando. Né? Eu tive que voltar, cancelei lá o especial e voltei. Então, aquela história do incidente,
Outros foi o quê? Tentativa de homicídio. Então, aconteceu o fato? Aconteceu. Como você vai dar a notícia, aí cabe ao editor, né? Joanildo, você gostaria de acrescentar alguma coisa? Eu esqueci algum tema que você gostaria de falar e a gente passou batido. Fica à vontade aí para a gente terminar essa conversa. Isso é uma maravilha, porque assim, eu gosto muito dessas coisas da memória, sabe, da história. E esse trabalho que você faz não é de hoje, né? Desde lá do norte, onde você fez o Grande Nome junto com Solha, né? Que é um projeto maravilhoso. Tanto é que quando você saiu, os quadros ficaram lá e eu consegui, junto com a Universidade Federal, com o NUDOC lá, com o Marcos de lá, levar aquilo ali para ficar no local certo, correto, porque senão hoje estaria naquela favela que se transformou. Né? Então, a memória, para mim, é uma coisa essencial, e a memória do jornalismo, principalmente, que a gente é que faz a história. Né? Nós é que damos a notícia, nós que fazemos essa história. E a União, essa história do dia a dia, né? Do dia a dia, o cotidiano, né? Pois é. Então, eu tive essa oportunidade de passar aqui, como jornalista, 4 vezes na União e uma na área comercial. E hoje eu trabalho como jornalista e também como comercial. Então, eu mesmo tenho a minha empresa que eu vendo a notícia, vendo entre aspas, né? Vendo o projeto. Então, nós hoje trabalhamos dessa forma. E a União, para mim, foi uma escola nesse sentido. Quando o Aguinaldo disse para mim, você só vai ser jornalista quando passar na União. E eu passei 4 vezes. Então, acho que hoje eu posso dizer que aprendi a ser jornalista. Gustavo, Joanildo, muito obrigado pela sua presença aqui no Memórias da União. E a você também o nosso agradecimento pela audiência e até a próxima.